ao lugar de onde partiu. 1912. Uma dança com fluxo contido, quase estática, com forte exploração do paralelismo, tendente à bidimensionalidade do corpo, tipo egípcio. Habitam fauno egípcio. 1913. A iconoclastia chega agora ao extremo, com as bailarinas literalmente dançando com os pés, pernas e braços torcidos e voltados para dentro. Novamente, como Nijinsky, como coreógrafo da dilacerante música de Stravinsky, cuja estreia provocou literalmente um motim na plateia parisiense. Década de 20, não, antes ainda, 1926. Mary Wigman reedita a sua dança feia, agora interpretada com uma música feia, com a máscara feia da bruxa. Ainda na década de 20, Laban desenvolve um sistema de análise do movimento a partir da tridimensionalidade do corpo, atravessada pela quarta dimensão do tempo. Década de 30. Cair torna-se procedimento técnico e estético. Gilma Doris Humphrey, para quem que desenvolve uma proposta que elogia a queda e a recuperação, não mais como o outro da dança. 1932, gestos fortes proclamam a mesa verde, o libelo antibelicista de Ios. Década de 40. Eros Volúzia evolui os seus fuetés de cabeça, o corpo em febre afro-brasileira diante de uma plateia boquiaberta do passinho da luta. Década de 50, Merce John Cage. 60, Steve Paxton. 70, Angela Viana, Graziella Figueroa, não há mais tempo de pronunciar o tempo, percebe? Klaus Viana, Oscar Arraes, Pina Bausch, Rodrigues, Flávio Sampaio, João Saldanha, Denise Curtis, Vera Mangueira. Uau! Parte dessa palestra vem de uma tentativa que eu venho fazendo já há muitos anos como Miss Johnson, de tentar operar os conceitos. Então, minha dificuldade toda quando eu dou aula, quando eu escrevo, né? Eu sei que eu vou estar junto com as pessoas, às vezes, na intimidade do seu travesseiro. Não sei se vocês leem dança antes de dormir, e ficam sem sono, né? Eu faço. Então, é essa dificuldade que às vezes a gente tem quando a gente vai falar de dança, quando a gente vai escrever dança. E eu já estou provocativamente não dizendo escrever sobre dança, mas escrever em dança, que é mais ou menos como eu entendo. E quando a gente vai, principalmente, dar uma aula, né, em que a gente possa, né, a tentativa toda essa, de tornar operacional os conceitos. Então, não mais falar sobre as coisas, mas com as coisas, produzindo essas coisas. Né? Então, no caso aqui, como produzir uma palestra, no caso, que seja a ação disso que a gente está falando. Tá certo? Então, vamos lá. Tem um pesquisador que eu gosto muito, que é amigo e uma pessoa muito célebre, chamado André Lepec. E ele toma de empréstimo uma expressão de um outro pesquisador chamado Paul Carter, e ele nos fala de uma política do chão. Esse termo é do Paul Carter. E ele vai desenvolver muito na obra dele acerca dessa política do chão e das implicações efetivas, operativas que isso tem na dança. Então, nesse momento, a gente começa a perceber, daqui a pouco eu vou voltar ao André Lepec novamente, a gente começa a perceber que quando a gente está falando de dança, né, ou quando a gente está falando de arte, já que o Alisson estou lá no mestrado em artes e pro mesmo, enfim, nesse namoro com as outras artes,
casamento monogâmico definitivo, não é? Também tem muitos amantes, muitas formas de amar. Um pouco da contemporaneidade tem a ver com isso, né? Com variadas e variadas formas de amar. E aí a gente pode estender isso para a dança, né? Como é que a dança namora com as outras artes ou faz das outras artes seus amantes. Não os explorando necessariamente numa reciprocidade do amor bom amor, né? Que é recíproco, que tem esse jogo. Bom, como eu estou lá nas artes, eu fico pensando em expandir isso que eu sempre falei acerca da dança para cerca de qualquer uma das artes. E dizer que em arte não existe prática sem conceito. Se é arte, é porque é uma prática com conceito. E se é uma prática com conceito, talvez já não seja apropriado falar de uma prática. Né? Essas trocas de palavras muitas vezes vão interessar para a gente, porque muitas vezes no que a gente está tentando fazer, instituir, a delicadeza do que a gente está tentando dizer, 6 nem sempre é meia dúzia. Tá certo? Então dizer que na arte não existe prática sem conceito, a arte diz respeito a uma prática com conceito necessariamente, isso quer dizer o mesmo que talvez já não seja mais adequado a gente usar a palavra prática. Talvez seja mais legal a gente usar a palavra fazer. Aí a gente vai procurar as palavras para poder dizer isso que a gente está querendo dizer, que é uma prática com conceito. Deu para entender? Não é trocar 6 por meia dúzia. Lá no curso de dança, a gente tem uns 2 cursos de dança agora lá na UFC, né? Há 3 anos que eles estão acontecendo na cidade de Fortaleza. Em breve teremos o de Juazeiro do Norte, estamos trabalhando para isso. Não é? Sim. Isso aí. Então, quando a gente pensa nessa atividade diária dos professores, da reunião de colegiado, todo mundo às vezes cansado, né? E a gente é muito militante lá, somos poucos professores ainda, e a gente é muito militante até nessa troca de vocabulário, porque é um trabalho que a gente tem que fazer com a gente. Se a gente está entendendo as coisas de outra maneira, não adianta a gente usar as velhas palavras. Porque se a gente usar as velhas palavras, a gente continua dizendo as velhas coisas, não tem jeito. Não é isso que eu quero dizer, mas é isso que você está dizendo. Então, numa sala de aula de dança, por exemplo, se politicamente é muito importante para você aderir a essa ideia de que em dança não existe fazer sem conceito, que na dança, a dança diz respeito a fazer com conceito, então, talvez usar a palavra prática seja alguma coisa que possa ser adiada ou até aposentada de vez, né? Talvez de tão banguela que ela esteja essa palavra. Dizer isso, calma, não fiquem nervosos. Eu não estou querendo dizer que a dança é pura teoria. Porque a gente só usa essa separação entre teoria e prática porque elas estão sustentadas por uma briga entre teoria e prática. Ou seja, parece que só pode haver um mundo da prática alijado do da teoria e vice-versa, o da teoria alijado da prática. E quando a gente fala fazer com conceito, a gente já está esculhambando o chão que dá base, certo? Para esse modo de pensar. A gente encheu, constelou esse chão tão assentado, tão assegurado, né, que separa a teoria da prática, porque há interesse político nisso, né? Lá no Rio de Janeiro, no curso que eu tive o prazer e a honra de ser professora do Alisson, professora parceira, né? Enfim, colega de trabalho, houve uma vez uma aluna que me contou, horrorizada, ela fazia aula de filosofia comigo no primeiro semestre, e ela volta para a aula, ela dava aulas numa academia de dança.